Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma live falando sobre circuito de filmes, que é o filme Meu Filho, Meu Mundo. A gente está na 10ª parte, trazendo o assunto autismo, e quando a gente traz esse assunto, né, vai trazer preconceito, tem desconhecimento, ignorância em termos de conhecimento, várias situações, tanto para os pais como para a criança, o adolescente ou até adulto que, né, hoje se encontra na parte autista, né? Então, a temática de hoje é o preconceito, que é um dos maiores desafios enfrentados por pessoas com autismo. Isso ligado ao filme, tá? Se você não assistiu o filme Meu Filho, Meu Mundo, você pode botar no YouTube, você vai assistir. E essa é a 10ª parte, estou trazendo vários temas, alguns ângulos da mesma situação, para que você que está assistindo, você possa de fato ampliar sua visão sobre isso. Porque existe o preconceito, existe o desafio da própria criança, existe o desafio dos próprios pais, e aí eu vou trazer algum ponto, né, em relação a esse preconceito. O que é que de fato, né? E para falar desse preconceito, eu vou citar rapidamente a vida de um autista, que é o Enzo Gabriel, que ele ainda está na pré-escola, né, com a idade de 2 e 3 aninhos ali. Ele tem atualmente 15 anos, então ele foi diagnosticado com o autismo de grau leve. Então a condição não foi percebida pelos pais, e sim pela escola, que tão logo solicitou a ida de um especialista. E aí o pai, né, ele fala o seguinte: nós pais não tivemos a percepção logo de cara. Quem teve a suspeita inicial foram os profissionais da escola, que nos indicaram procurar um profissional para avaliar a situação devido ao déficit de aprendizagem e em relação às outras crianças. Então, apesar de pouca idade, nesse momento os especialistas detectaram o autismo. O Enzo tem dificuldades em algumas coisas, facilidade em outras. Porém, é notório o autismo em desenvolvimento. E aí a gente vai trazer uma fala de uma especialista que fala o seguinte: o autismo ou o transtorno do espectro autista, termo mais abrangente, se refere a um transtorno de neurodesenvolvimento que envolve o desenvolvimento de várias funções do cérebro da infância. Não tem uma só causa que explique o autismo, e isso hoje está em pleno estudo. Nós sabemos que hoje existem influências genéticas que podem estar envolvidas na causa, assim como questões ambientais pré-maturidade, certas medicações usadas na gestação, histórico familiar, mas ainda está em pleno estudo. A instituição americana Autism Speakers aponta que a influência de fatores hereditários, modificação de genes, vai contribuir para o pensamento dessa especialista que eu acabei de falar. Outro estudo realizado nos Estados Unidos evidencia que para 44 crianças, uma é autista. No Brasil, por exemplo, os dados ainda não são precisos e deve ser esclarecido com a realização de novo censo. E aí a especialista, ela reforça que o diagnóstico do autismo é clínico por não existir nenhum exame específico de imagem, eletroencefalograma, sangue, que evidencia a condição. Não, é através da observação neuropediatra, baseada em critérios de comunicação social de comportamentos atípicos, que é verificado se a criança tem algum tipo de prejuízo. Então, baseado nisso, você vai conhecer agora algumas características do autismo. Então, o especialista vai trazer o seguinte: o alerta da comunicação atípica, que são crianças que têm dificuldade de se expressar,
de falar, de dizer o que sente, de ter o diálogo, dificuldade de olhar no olho, imitar gestos, de mandar beijos e são sinais de alerta, né? Na verdade, alarme da comunicação social alterada. Por outro lado, ela tem que apresentar pelo menos 2 comportamentos atípicos chamados de estereotipia, que são comportamentos repetitivos, como andar na ponta dos pés da maneira recorrente, balançar os bracinhos, movimentos repetidos com as mãos e ficar balançando o tronco, ficar girando sobre o próprio eixo. Além disso, alterações da sensibilidade, além como barulho com certos alimentos, dificuldade com certas texturas de alimentos, pegar em locais como areia, por exemplo, né, questão tátil, sensorial. A criança pode ter interesses restritos ou ele tem hiperfoco, fixação em letras e números em certos super-heróis específicos. Então, adesão à rotina. Além disso, dificuldade de brincadeira simbólica, mais imaginativa e tem o brincar como repetitivo. O que eu quero chamar a atenção aqui? Pegando um pouco o tema dessa live. Preconceito. Mesmo com ações educativas voltadas para a temática, o preconceito ainda é um obstáculo recorrente para as pessoas com autismo, o que dificulta a inclusão social. A percepção do pai do Enzo Gabriel reflete como a sociedade vê o autismo, apesar de perceber melhoria no cenário. No meu ponto de vista, ainda existe preconceito relacionado ao autismo, visto que saio com ele e percebo alguns olhares, não sei se por curiosidade ou por desconhecimento. Isso, o pai, né, a fala do pai nessa condição. A especialista relata que ainda existe muito preconceito direcionado ao autismo. Ela ressalta que as mães contam com preconceito e muitas vezes começa dentro da própria família, sendo frequente que sejam desacreditados pelo marido ou por pessoas próximas que dizem ela está inventando coisa e procurando doença na criança. Outro ponto que os pais podem trazer é o preconceito começa daqui. O primeiro passo é negar o que a mãe está vendo e depois, infelizmente, a sociedade também tem bastante preconceito no sentido de pensar. Não tem cara de autismo, o autismo não tem cara. O autismo tem aspecto que varia muito de um indivíduo para outro. Outros conseguem se adaptar bem, ter família, ter emprego, muitos inteligentes que outra coisa a ser desmistificada. Não necessariamente o autismo tem dificuldade de aprender. Uma padronização, pelo contrário, é uma variação muito grande. Outro preconceito que existe é que o autismo não consegue interagir socialmente. Isso não é verdade, pois existem vários níveis de dificuldades. Para os pais que desconfiam que seu filho tem comportamentos atípicos, é importante ressaltar que a aceitação é um ponto primordial no desenvolvimento do filho, visto que o tratamento precoce colabora para a evolução do caso. No meu caso, o pai fala, no meu caso, eu e a mãe relutamos por não querer aceitar a situação, tentando não enxergar a realidade. Hoje, após todo o progresso de tratamento dele, sempre digo que ter uma bênção em casa, pois meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Hoje ele está com 15 anos, chegando à fase da puberdade, será um ciclo diferente para ele como para mim. Existem alguns trabalhos de algumas prefeituras, como Fortaleza, que faz acompanhamento de pessoas autistas. O fluxo regular de atendimento na rede de atenção à saúde em Fortaleza. Então, após o acolhimento, 116 postos de saúde, sendo identificado a necessidade, o paciente é encaminhado para um atendimento especializado com a equipe multidisciplinar. Esse acompanhamento pode ser realizado por policlínicas, CAPs ou rede contratualizada, de acordo com o encaminhamento realizado pela equipe de saúde.
que eu quero deixar aqui claro em relação a tudo, a essa live de hoje? O preconceito existe, a gente precisa desmistificar alguns pontos, procure conhecimento, mergulhe nisso, mergulhe nessa possibilidade de fato você ser, você não só para você, não só para a pessoa próxima, não só para você ver quem está no seu redor, mas de fato fazer com que as pessoas humanize mais esse processo, né? Que o preconceito, de uma certa forma, desumaniza todo o contexto. Então, assim, espero que tenha feito sentido essa live, crescer e contribuir. Fica com Deus, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.